Quando a K-pop estreou em 2012, em agosto de 2012, ele era focado mais em um blog, tinha o canal também, mas o foco era mais no blog. E eu e a Rebeca, quem fundou comigo o M K-pop, nós fazíamos perfis. Eu procurava realmente muitos conteúdos que pudesse acrescentar no perfil, para não ficar aquela coisa apenas Wikipedia. E eu não fazia apenas do grupo, eu fazia dos integrantes em si. E o primeiro grupo que eu e a Rebeca escolhemos foi o Shine. Olá para você que está me assistindo pela primeira vez, meu nome é Sara, eu sou a dona do canal do K-pop e recentemente comecei a fazer alguns vlogs sobre algumas coisas que tocam no meu coração. E uma dessas coisas que aconteceu recentemente no nosso K-pop nesse final de ano de 2017 foi a morte do Jonghyun. O Jonghyun está presente comigo desde 2011, quando eu comecei a conhecer o K-pop, eu descobri o K-pop, e eu tenho quase certeza que o Jonghyun, ele foi o Jonghyun junto com o SHINee foi um dos primeiros grupos que eu assisti e que eu ouvi falar sobre, que eu vi as músicas, porque como eu comecei pela SM, comecei por Sorry Sorry, do Super Junior, não seria muito difícil eu ter acesso às músicas do SHINee e assim conhecendo o Jonghyun. Então, a partir daquele momento, a partir da ideia do blog, a partir daquela busca para saber e para poder trazer um conteúdo bacana daquela época, pelos recursos que eu tinha, pelo conhecimento que eu tinha naquela época, eu tive um contato real, assim, vamos dizer assim, com o SHINee, um contato profundo, conheci todas as músicas lançadas até então, e foi algo que me conquistou. Aquele ano, de 2012, foi um ano que eu tive a certeza que o SHINee ele estaria sempre na minha lista de top 10 de grupos que eu gostaria. E é algo que realmente continuou. O SHINee sempre esteve na minha vida, em todos os anos, eu acompanhei todos os lançamentos, eu acompanhava tudo o que acontecia com os garotos, todas as atuações eu acompanhei, e junto disso eu acompanhava também a vida do Jonghyun. Então, ter recebido essa notícia para mim foi uma coisa que eu não acreditei. Foi o que eu escrevi no Twitter. O meu primeiro pronunciamento foi lá, porque eu não tive nenhuma assim, estrutura, eu não consegui formar alguma coisa assim boa logo nas primeiras horas para poder falar com as pessoas, como foi o que a Rebeca fez no post do Facebook. E tanto que eu só fui postar um pouquinho depois de processar tudo, depois de receber realmente a confirmação da SM, só depois que eu fui postar alguma coisa. E então, eu decidi fazer esse vídeo depois, assim, de já ter passado esse tempo, já ter passado essa primeira semana de luto, porque além dessa coisa do luto mesmo, de ter sofrido, de ter realmente caído na real, que o Jonghyun não vai estar mais com a gente, e de ter ficado assim, relembrando tudo que ele já fez por nós. Cara, o Jonghyun, ele foi um dos caras mais incríveis que a SM já teve, com certeza. Sabe, naquela época em que eu tive que fazer a pesquisa, eu descobri que o Jonghyun, novinho, cara, novinho, ele já estava ali fazendo as letras do SHINee, sabe? O Jonghyun escreveu Juliet, junto com o Mino, se eu não me engano. Então, assim, desde o comecinho do SHINee, numa época que ninguém ainda botava fé em idol escrevendo, em idol compondo e fazendo coisas na própria música, principalmente a SM foi sempre estereotipada nesse tipo, principalmente a SM.
O Jung Hyun, ele se pôs à frente, ele conseguiu essa oportunidade da SM, dos produtores do Shine, e conseguiu fazer uma música título, porque o Shine chegou a promover Judith, com o MV e tudo, e eles, junto do Minion, escreveram a letra da música. Quando você vai no Wikipedia, você vê que os créditos, a letra da música só tá pra ele e pro Minion. Então é algo que eu fiquei muito feliz em ter descoberto, e desde aquela época eu já colocava fé no Jung Hyun. Eu falava, cara, esse cara vai crescer e ele vai se tornar uma das grandes vozes da SM, um dos grandes nomes do SM, e foi o que aconteceu. Né? Ao passar dos anos, a gente viu o Jung Hyun, ele cada vez mais crescendo, não escrevendo música só pro Shine, escrevendo músicas para outros artistas da SM também, ao ponto de chegar e escrever uma música para Ihai. Então, quando eu soube disso, eu achei uma coisa tão incrível. Sério, quando eu soube que o comeback da Ihai, que era o que eu tava esperando muito, porque eu também acompanhei o debut dela, e vendo isso, vendo essa conexão YG e SM, cara. YG e SM, quando que você ia imaginar uma coisa dessa? E o Jung Hyun, ele tava lá na frente, ele foi o precursor, ele fez isso, fez uma letra pra Ihai, e isso é muito bom, sabe? O cara, ele já tinha uma bagagem gigantesca da carreira dele, ao ponto de conseguir fazer uma coisa dessa. Então, é algo que o meu coração, ele não deixava eu acreditar, sabe? Ele não deixava, não subia a informação. O cérebro não deixava passar pro coração naquela primeira semana. Eu não consegui chorar nos primeiros momentos, eu só consegui chorar depois de um tempo, porque eu ainda tava muito em choque, muito em choque. Eu conversava com as pessoas, quando saiu a notícia, eu logo pensei em duas pessoas, na Rebeca, porque foi ela gostava muito do Shine na época, a gente gostava muito, falava muito sobre o Shine na época, e uma outra menina que eu conheci quando eu tava em BH, e eu reconheci ela na rua, porque ela usava um colar do Shine. Ela tava conhecendo, ela tava com um colarzinho do Shine World. Eu falei, caraca, Shine World K-pop, e aí a gente começou a conversar e tal. Então quando eu tava lá em BH, a gente teve esse contato. E depois, assim, de pessoas próximas que eu conheci pessoalmente. E de pessoas públicas, com certeza, eu acho que é a Gabi. Eu acho que não foi a Gabi. E eu acho que quase todo mundo que acompanha o canal dela deve ter pensado isso também. E eu logo fui pesquisar sobre o que ela já tinha postado, se ela tinha se pronunciado. Eu tava esperando realmente o vídeo dela para ver o que ela ia falar sobre o Jung Hyun, como que ela ia se pronunciar publicamente em vídeo, já que ela tem realmente o canal. E ter visto que ela se pronunciou falando sobre toda a carreira do Jung Hyun, colocando o quanto que ele foi importante para o K-pop, o quão artista lindo que o Jung Hyun foi, me deixou muito aliviada, ao mesmo tempo muito emocionada. Ela se emociona no vídeo e eu acabei me emocionando novamente em assisti-lo. Eu recomendo muito, principalmente para você que não conhecia o Jung Hyun. Se você não conhecia, vai lá, vai ver o vídeo da Gabi. É longo, mas vale muito a pena. A Gabi conseguiu fazer um conteúdo muito bacana para poder apresentar o Jung Hyun e também apresentar e homenagear ele, né, para quem já conhecia. Então, eu realmente recomendo, eu falo isso, acho que é a terceira vez que eu tô falando isso aqui, mas eu realmente recomendo que você vá assistir o vídeo dela, para um minuto, um tempinho assim, sabe, aquela hora que você tá na boa sua, que você quer relembrar do Jung Hyun, você vai, assiste o vídeo dela, que eu tenho certeza que você vai se emocionar. E só para falar um pouquinho também sobre como o Jung Hyun marcou na minha vida, assim, fora do Shine, foi durante o ano passado, ano de 2016, em que eu tive uma breve sociedade, vamos dizer assim, com uma amiga minha, e que eu saía na rua para poder vender alimento. Inclusive é uma experiência que eu recomendo para todo mundo, porque você aprende muito mais da vida quando você está indo lá, realmente botando a cara na rua para poder vender suas coisas. E eu lembro que, como era comida, eu muitas vezes confeccionava as coisas. Eu colocava muito K-pop para poder fazer isso. E foi logo na época em que Jung Hyun, ele lançou a X, né? Lançou a X. E é uma das músicas minhas preferidas do K-pop, assim, até hoje. O álbum X dele, pra mim, é o meu preferido. 자꾸만 너의 눈빛에 좀 진한 눈썹 나는 그런 게 좋아 마치 바람도 딱 좋아 예감 미쳐 나부터 열까지 다. E eu lembro assim, sério, eu lembro claramente, sabe? Eu colocando lá as coisas, os ingredientes, eu fazendo tudo lá, montando o bolo, fazendo a salada de frutas.
e X tocando, sabe? Ao ponto de eu decorar a letra. Eu ia atrás para poder tentar decorar a letra, poder cantar. Do tanto que essa música ela me inundou. E como a música é uma música que ela exalta muito a mulher, então toda vez que eu ouvia essa música, logo na introdução, já parece que quando você ouve essa música, você sente um negócio, assim, sabe? Você faz assim, você começa a sentir, sabe? É uma música tão gostosa de ouvir e com uma letra tão boa. Eu acho que o John Lennon, ele realmente não podia ter deixado um legado melhor, como tudo que ele fez, sabe? E mesmo eu acompanhando um pouco de longe, era um cara que me deixava muito feliz por saber que ele estava dentro do grupo, que era alguém que podia se expressar, que era alguém que podia falar sobre o que ele queria, seja nas redes sociais, ou seja nas letras das músicas. Então, pra mim, eu não consigo nem mensurar a cara também dessa perda, eu não consigo nossa, eu não consigo. Sinceramente, eu não consigo imaginar como que vai ser daqui pra frente. Eu só peço que qualquer seja, eu só espero que qualquer que seja a decisão dos meninos, que ela realmente seja uma decisão que não venha machucá-los, não mais do que já está machucando agora. Eu só realmente espero que eles tomem uma decisão juntos, que não haja nenhuma briga, não haja nada, que a SM não enche a cabeça deles de forma alguma, independente da decisão que eles tiverem, sabe? É tudo isso que deixa meu coração angustiado em relação aos quatro. E eu espero realmente que a SM tenha essa sensibilidade. Pela memória, pelo tamanho do que o John Lennon significou na SM, na história da SM, no crescimento da SM, que ela realmente tem essa sensibilidade de deixar os quatro decidirem o que eles querem fazer daqui pra frente. É só isso que eu espero. Sério mesmo. Que a morte do John Lennon seja lembrada como um aviso à sua consciência, de que você não precisa se cobrar até a última gota de seu sangue ou o último fio de ar para ser perfeito, ou igual a algumas outras pessoas, porque sempre haverão pessoas que te amarão pelo que você é, que vão te querer por perto, te apoiarão e irão seguir a sua mão. O seu esforço em ser uma pessoa boa já é o suficiente, você não precisa ser perfeito. A vida é uma constante busca, mas não pela perfeição, e sim pela felicidade, que se constrói a cada pedacinho dela que você encontra pelo caminho. Não interrompa a busca no meio do caminho. O que lhe parece difícil pode ser menos complicado de se atravessar se você buscar cada vez mais força para prosseguir junto de quem ou das coisas que podem significar esses pedacinhos para você. Acredite em você, acredite no amor pelo que você faz, acredite que você tem sim capacidade para dar valor à sua vida. São as minhas sinceras palavras e os meus sinceros desejos que todas as Shaws e todos os K-popers que se comoveram com tudo que aconteceu, que vocês tenham essas palavras em mente e que a cada dia você realmente esteja em busca daquele pedacinho de felicidade que ainda resta na sua vida, porque eu tenho certeza que você vai encontrar. Muito obrigada por quem ficou até aqui. Se você gostou do vídeo, se você quer saber um pouco mais sobre o K-pop, um pouco mais sobre mim, por favor, se inscreva e compartilhe esse vídeo se você realmente compartilha desse mesmo pensamento. Obrigada e até a próxima. 걸어왔던 길을 외롭게 혼자서 걷던
있는 어두운 기억이 조금씩 나타나